Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tenho dois convidados aqui muito especiais. Eu gostaria que eles se apresentassem. Começa aí, meu amigo. Bom, primeiro uma honra, viu, pastorzão, vocês estarem me recebendo aqui. Para quem não me conhece ou está me escutando aí pela primeira vez, eu sou o Ciro Pereira, sou vereador aqui na cidade de Belo Horizonte. Venho também do meio do empreendedorismo e Deus tem colocado essa vocação no meu coração e chegamos para que a gente possa, de fato, transformar e viver a cidade, o país que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer. Então, a gente dá esse primeiro passo, Legal. né? Ciro, tem quantos anos? 29 não, desculpa, 30 anos, 30 a gente vai ficando anos. velho, Depois que gente. passa o 29, a gente não quer não mais, conta né? mais, entendeu? Aí a gente parou ali. 30 anos, casado, tô com uma filhinha que está completando hoje 10 meses. Hoje? Que bênção, cara. E tá começando a engatinhar. Antes de chegar aqui, até recebi o vídeo da minha esposa, dela começando a engatinhar. Que então legal. agora que nós vamos correr atrás dela. E ela mesmo, veio né? no período de pandemia, né? Veio na pandemia, bebê da pandemia. Pra trazer esperança, Pra trazer alegria. esperança. Veio Que em bom. agosto de 2020. Olha só. No meio de uma eleição, né, vereador? Pandemia e eleição. Exatamente. E você, meu Mas amigo? é isso, meu nome é Luiz Rosas, pastorzão, igual o vereador disse, também é uma honra para mim estar Obrigado. aqui, né? Eu sou chefe de gabinete do vereador Ciro e também sou advogado, né? Tenho um escritório de Isso. advocacia que tem atuado em parceria também com a verdade. PIB. E para mim também é uma honra. Eu tô chegando aos meus 27 anos, Olha 3 só. meses de casado. Olha só que desafio bênção, hein, cara? novo aí também. O melhor ano da sua vida, né? Exatamente, com certeza. A gente tem que ser muito grato a Jesus pelo que ele tem feito, né? A gente fala isso muito lá no gabinete, né, vereador? Que mesmo num período de crise, num período de dificuldade, a gente pode olhar com gratidão pelas Legal. coisas que Jesus tem realizado no nosso meio, né? No meio do povo dele. A gente tem um amigo em comum que diz que gratidão é a semente do mais, né? E a gente precisa sempre ter esse olhar voltado Perfeito. para aquilo que Deus está fazendo, né? É isso. Olha, e vocês são muito novos, né? Muito novos, mas já têm vivido, assim, coisas extraordinárias, têm participado daquilo que Deus está fazendo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Como que vocês se conheceram? Quando que essa história se cruzou? Como que veio essa vocação política? Também o empreendedorismo, acho que é muito legal, porque os dois, né, são muito empreendedores. Então, conta um pouquinho da história de vocês aí. Bom, pastorzão, eu sou de família pastoral, quem não me conhece aí, eu sou filho do pastor Jeremias Pereira, aqui da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Então eu conheço o Luiz, na realidade ele me conhece desde que ele nasceu, porque eu sou mais velho do que ele. Então meu pai e os pais dele são muito amigos, Legal, então a mano. gente já nasceu ali dentro da igreja, né? A gente já se conhece há muitos anos, o Luiz é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele. Então a gente já se conhece há muito tempo. E de onde que veio essa ideia de ser, né, de me tornar um político, me tornar um parlamentar? Bom, como eu disse aqui na minha breve apresentação, isso veio de um sentimento, né? Até 2012, 2013, ele era impossível um cidadão comum, igual eu, que não vem de família política, que não tem uma família multimilionária, se tornar um parlamentar. Porque campanhas antigamente eram muito caras e somente os caciques políticos é que se elegiam. Sim. Mas aí a população começou a ir para a rua, 2013, 14, 15, aí teve impeachment da Dilma, aquela coisa toda. Então isso trouxe para mim um sentimento de que agora é a vez do cidadão comum. Que legal. Agora é a vez de quem sempre se propôs a fazer um trabalho diferente, ter a oportunidade de fazer um trabalho diferente, de conseguir conquistar uma cadeira pública com princípios e valores diferentes da politicagem. Ser político não significa que você entra na politicagem, que você entra naquela negociata, nas bravatas políticas. Sim. Então foi daí que veio esse sentimento, eu participei de vários movimentos na rua, e aí as pessoas começaram a falar, poxa, Ciro, nós precisamos de uma liderança, nós precisamos de alguém novo, alguém que está comprometido, alguém que tem boas ideias. A vida inteira eu fui empreendedor, porque desde novo... É isso que eu ia falar, eu te conheci um pouco antes, e você já tinha uma ligação muito forte com a cidade, voltada para esse empreendedorismo social. Exato. Então, pelo que você está me dizendo, tudo nasce num descontentamento santo, acho que o Bill Hybels chama assim, né, um descontentamento santo. Exatamente. Mas não que veio muito claro ali na hora a política. Você falou assim, eu Não, preciso de fazer maneira alguma nenhuma. coisa. E você começou. É como a gente sempre diz, né? O cristão, ele deve ser, na minha opinião, um ser inconformado. É isso. Porque a gente está constantemente confrontando as atitudes do mundo. Uhum. Então, aí voltando à minha história do empreendedor e como que entrou o empreendedorismo social, desde pequeno, desde que eu tinha aí, sei lá, 12, 13, 14 anos,
Eu viajava com meu pai para onde ele ia pregar nas igrejas. E eu ficava do lado de fora vendendo os livros enquanto ele falava. Sabe quando vocês vão nas conferências, o pastor tá falando, tem alguém vendendo livro? Eu a era o gente cara acha do que livro. alguém da igreja lá, a própria família ali envolvida. Eu fui muitas vezes o cara do livro. E meu pai me dava... Eu já devo ter comprado o livro contigo. Com certeza. E meu pai me dava ali, às vezes, 5%, 10% da venda. Entendi. O que hoje eu olho para trás e falo assim, gente, meu pai era louco, porque o faturamento dele não era o lucro dele. Ele ainda tinha que pagar os fornecedores, ele ainda tinha que pagar imposto e ele me dava 10% do bruto do que a gente vendia. Eu chego a arrepiar quando eu lembro disso, porque é uma coisa assim... Cara, como que ele fez isso? É porque é pai, gente. É generosidade, É porque é pai, E aí, desde cedo, meu pai sempre incutiu isso na gente, que a gente tinha que trabalhar, que a gente tinha que ganhar o nosso salário, o nosso dinheiro. Então, assim, quantas madrugadas eu passei produzindo CD, que o pai dele, inclusive, vendeu. Meu pai é um copiador de CD. Quem tá nos escutando hoje talvez não saiba o que é esse material, né? É um CPU com uns 20 porta-CDs. Exatamente. Você que tá aí escutando, né, não está nos vendo ainda, imagina aí um CPU de computador e que tem um lugar onde você insere um CD em cima e tem mais 10 para baixo. É isso. Em cima é a master e o resto ia ser copiado. E aí, meu pai me dava, se não me engano, na época era tipo 20 centavos por CD. Então tinha que fazer CD pra caramba pra conseguir ter passagem de ônibus, pra ir namorar, que eu já namorava a Marcela, namoro ela há muitos anos, que é minha esposa hoje, e sair e conseguir comprar um sanduíche. Olha só. Então, assim, eu tinha que ralar pra ter o meu dinheiro. Então, isso desde cedo... Aquilo já foi te formando, né? Desde cedo. Às vezes, amigos iam para os Estados Unidos e voltavam, eu comprava tênis na mão deles e vendia na escola. Olha só. Quantos Nike Shox 12 molas eu vendi, gente? Meu Vocês não Deus. têm ideia. E era assim, faz 30 reais aqui, 40 Isso ali. hoje é artigo de antiguidade. Exatamente. O pessoal nem sabe, a nova geração, o que é Nike depois, Shox. o pessoal da edição, e coloca aí uma foto aí, ó, do Nike Shox 12 molas. E aí, foi assim que começou a veia empreendedora, porque meu pai é um cara muito empreendedor. Meu pai é um cara que saiu de Janaúba, o berço dele foi um caixote de cacho de banana para se tornar um pastor de relevância nacional. Mundial, né? Mundial. Então, assim, isso desde cedo ele colocou na gente. Então, eu vim nessa pegada de empreender. E, já trazendo mais para próximo aqui, eu tenho uma empresa de consultoria, né? Trabalhei durante 6, quase 7 anos na Federaminas, que é a empresa das associações comerciais do Estado, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, onde eu era consultor de empresas para quem queria internacionalizar. Legal. Comprar algum produto fora do país, ou vender, ou fazer o benchmark. Benchmarking, para quem não sabe, é nada mais nada menos que você ir e ver o que funciona lá, como funciona e trazer adequando para a sua realidade para você conseguir. Isso é muito legal. Eu amo fazer isso, cara. É fantástico. Eu acho que isso, às vezes, muda mais do que você comprar ou vender um produto fora. Assim, com outras palavras, acho que foi isso que a nossa equipe viveu na semana passada para cá. Exato. Fomos inspirados. Não importamos modelos, mas a gente volta com várias ideias novas para ser aplicado. É isso aí, né? oxigena, né? Então, eu sempre tive essa veia empreendedora de conseguir novos negócios. Já abri algumas coisas que também não deram certo, já quebrei. Então, Faz isso é importante. parte do aprendizado, É importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas veem assim... Poxa, o cara hoje é vereador, o cara é consultor, o cara não sei o quê. Gente, mas já deu muita coisa errada. Já fiz muito negócio que deu errado. Na verdade, o sucesso vem de uma sucessão de fracassos, né? Onde a gente vai tirando lições e vai se aperfeiçoando. A gente a gente só consegue também quando a gente erra. Porque a gente fala assim, poxa, isso aqui eu não posso fazer de novo. Já testei, já vi que não dá certo. E esse caminho aqui não dá certo. Então, assim, aí desde sempre ver essa veia empreendedora. Legal. E aí, em cima disso... eu comecei a ver que, principalmente aqui em Belo Horizonte, a gente tem muita gente que não tem oportunidade, que às vezes não tem uma profissão, é difícil conseguir um primeiro emprego. Sim. Então foi disso que surgiu a minha ideia também de ser um empreendedor social. Que aí nasce o Grão. Exatamente, aí nasce o Grão. O que é o Grão? É uma aceleradora de projetos sociais. Ela não é uma ONG que está atuando ali 100%. Não, ela está apoiando outras ONGs. O que acontece? Quando a gente pensou nisso, até chamei o Luiz, chamei o pessoal da nossa equipe, falei assim, gente, o que a gente vai fazer para esse pessoal? Aí algumas pessoas falaram assim, vamos fazer uma ONG para ajudar a criança, vamos fazer uma ONG para ajudar idoso, para ajudar dependente. Falei, gente, eu preciso de alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém faz. E outra coisa, uma ação que
ajude quem já está fazendo algo. Legal. Eu tinha uma outra ideia do Grão, então. Legal você estar falando isso aí, porque eu imaginava uma outra atuação, que eu vejo às vezes no Stories, vocês fazendo algumas coisas, pintando o muro da escola. Escola do lado do Palmares, a gente já pintou, né? Já pintamos favela. Então eu achava que vocês estavam ali no front. Uhum. Agora eu tô entendendo. Então vocês apoiam e aceleram outras Pastorzão, ondas. a gente faz de tudo. A Entendi. gente tem o Luiz que veio trazendo muito essa ideia também. Eu sempre gosto de trabalhar com pessoas muitas vezes mais novas do que eu, que é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele fala que na equipe dele sempre tem que ter um pastor novo, porque oxigena, traz confronto para ideias novas, traz a gente... Aqui também eu acho que todo mundo é mais novo, né, Rodrigo? Então... Acho que só o Rodrigo que é da minha idade, o restante todo mundo é mais novo, né? Chamou de velho, hein, Rodrigo? mas eu pareço mais novo que ele. Mas para contextualizar também isso que o Ciro falou, é muito legal porque isso tudo aconteceu, a ideia do Grão, muito antes da ideia da política. Muito antes. Eu lembro que a gente tinha, eu falo que sempre foi graça, né? O vereador fala isso muito, que ninguém é candidato de si próprio. Então, tem que existir um grupo de pessoas que clamam para que essa pessoa os represente em determinada área da sociedade. E essa graça que eu acho que o vereador tem hoje como vereador, ela já existia nos projetos sociais. A gente fez um Cores do Morro em parceria com o pessoal do Inconformados, pastor Tiago Guedes. A própria Oitava nos ajudou muito, que eu lembro que o Ciro levantou um projeto e era um sábado, 8 horas da manhã, a gente tinha 250 jovens e adolescentes pintando o muro na favela. E daquilo ali começou a surgir essa ideia, que foi o quê? Desses 250 adolescentes, isso eu te falo porque eu era o cara do cadastro, eu era o cara que coordenava as equipes. Burocracia. Advogado é burocrata. E aí eu ficava cadastrando e conversando com o pessoal que ia, e a gente chegou num dado que nos surpreendeu. Dessas 250 pessoas, pelo menos umas 100 não eram evangélicas. Então a gente estava lidando ali com gente que era do espiritismo, católico, gente ateu, e esse pessoal começou a criar um vínculo, que é um vínculo de reino, que para quem é de casa sabe o significado disso. O pessoal falava assim, Ciro, na época não era o vereador Ciro, cara, a gente está querendo participar mais do seu projeto, mas você tem algum projeto que às vezes não é 100% ligado com a igreja evangélica, que às vezes a gente não está 100% confortável? Isso foi gerando na gente um incômodo. E aí foi quando o Ciro virou para mim naquela época e falou assim, Luiz, a gente não pode criar mais do mesmo. Tá na hora da gente fazer uma coisa diferente. Porque se a gente olhar, tem um projeto legal que pinta casa na favela, tem um projeto legal que ajuda o cachorro, tem um projeto legal que ajuda os idosos. Falou assim, em vez da gente criar mais um CNPJ em Belo Horizonte, por que a gente não cria um projeto para captar recurso e voluntariado para ajudar os projetos que já existem? Aí é onde surge essa ideia de acelerar projetos e não criar um novo. A nossa ideia sempre foi... que vem muito, eu acho também, que do meu papel como consultor, que como consultor, o que você faz? Você pega algo que já está pronto e você... E potencializa. Então eu falei, por que a gente já tem tanta gente fazendo tanta coisa que, dentro do que a gente pesquisou na época, não existia nenhuma ONG... Um gargalo, né? Uma área da cidade que não era atendida por alguma ONG, que não era atendida por algum projeto social. Então eu falei, então vamos impulsionar essa galera. O que eu tenho? Eu tenho muito relacionamento. E eu conheço muita gente no Brasil que pode se dispor a doar. Quantas doações eu recebi de pessoas de fora do país, pessoas que são do sul do Brasil, pessoas do norte do Brasil? Olha, o que eu tenho aprendido é o seguinte, as pessoas estão sedentas por uma causa para lutar e tem muita gente querendo doar. O que falta é causa e projeto, né? Verdade. Então, por que a gente vê tanta gente militando hoje na política? Porque a igreja, ela, ao invés de propor causas para que as pessoas pudessem assumir aquilo ali, ela se omitiu. E aí, quando alguém levantou uma bandeira, todo mundo foi lá e abraçou e tá morrendo por bandeiras que não vão mudar a vida de ninguém, que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então, eu acho que a igreja hoje precisa até retomar esse papel um pouco, e eu me coloco nisso, da gente começar a levantar bandeiras e fazer bons projetos. Porque a igreja, ela tem intenção boa, ela tem bons sonhos, mas às vezes não sabe escrever um projeto legal. Não sabe, às vezes, apresentar algo legal com excelência, com profissionalismo, né? Exato. E aí entra o papel de vocês como aceleradores, porque vocês ajudam a gente, não só como instituição religiosa, mas como também ONG, ONG e tudo isso, a se organizar para receber. Porque o governo tem verba para dar. Mas a igreja, a instituição, às vezes nunca nem foi atrás. E Não tem muita sabe. gente pegando. Mas a gente não pega porque nem sabe. Exato. Então eu acho que o papel de vocês, de fato, é muito relevante. Tem, inclusive, o
senhor falou disso aí, pastor, mas tem projetos, né, que a gente ajudava sempre em 3 frentes. A gente ajudava com voluntariado, com captação de recurso e estruturalmente. Quantas ONGs, né, os CIPs, a gente ajudou, que eles precisavam justamente da parte jurídica, precisavam de formatar ali para eles tirarem um CNPJ, Fazer o muitos, contrato social, ir no muitos na cartório. informalidade. Então, assim, a gente fazia essas 3 frentes de trabalho para a gente conseguir gerar um resultado. Porque não adianta nada a gente pensar, poxa, tivemos várias ideias legais. Ideias sem execução, ela nunca vai sair do papel, nunca vai virar nada. Então a gente tem que executar. E para fazer uma diferenciação da palavra também, existem algumas hoje incubadoras, né? Que elas ficam com o projeto durante determinado período de tempo. A gente não, a gente fala que é uma aceleradora porque a gente vem, ativa, incentiva e vai embora. Porque a gente tem que passar para o próximo, porque existe uma demanda de projetos então precisando hoje, de você ajuda. falando isso aí, eu tô entendendo que hoje eu faço parte de uma incubadora. Perfeito, a leitura é perfeita. Sim. Exatamente, Sim. que você fica durante determinado período de E tempo eu, com por exemplo, eu eles. fiquei 1 ano, falei, cara, a gente precisa ir mais. Vou renovar e tô já no segundo ano com eles. Eu brinco com o vereador que de vez em quando a gente se sente tipo numa bancada de Shark Tank, que o pessoal vem conversar com a gente dá a consultoria, a gente confronta, exorta e eles partem sozinhos ou para procurar uma incubadora ou já com as ideias para tocar o seu projeto, né? Até pelas atribuições das empresas, hoje a vereância, a gente não consegue dar uma quantidade de tempo, por exemplo, de 1 ano para um grupo. A gente entende que o nosso chamado é para a gente te ativar. Incendiar, jogar fogo e deixar o negócio incendiar. Perfeita leitura. E aí que engraçado, né, que através dessas, né, ONGs, instituições sociais que a gente ajuda, muita gente que participa delas, acaba vindo, né, nos procurando para perguntar de negócio. Ficava assim, não, Ciro, beleza, nossa, bacana lá, mas eu tô com um projeto assim da minha vida pessoal. Então isso é muito legal, porque isso meio que abre a cabeça das pessoas também para outras coisas. Então eu acho que assim, eu sempre falo que o melhor programa social é o emprego. Então quando a gente fala em empreendedorismo social, eu acredito muito nisso, de que a gente vem, capacita e você vai para frente. É devolver para a pessoa o protagonismo da vida dela. Isso. Então, por exemplo, o nosso projeto social, ele é 80% focado na capacitação. Então, eu apresentei para vocês lá a agência de publicidade, o Pub Store, o estúdio, aqui esse estúdio de gravação de áudio, tudo é o quê? Fomentando emprego, conhecimento, para devolver para a pessoa esse protagonismo. Então, 20% eu atuo no assistencialismo. Então, o pessoal chegou aqui com fome, pô, eu vou pôr ele numa aula e não vai aprender nada. Então, básica por semana. Vamos lá, vamos matar a fome, tá com frio, a gente mata o frio, mas o meu foco é te dar inteligência financeira. Então, assim, a gente vê muita família de baixa renda que vai ali no McDonald's, gasta R$100 lá no McDonald's com 5, 6 pessoas lá, compra o lanche e tal. Pô, 5, 6, com R$100 ali você compra 4 ações, 5 ações da mesma empresa. Só que a pessoa pensa que isso é para os ricos, né? Exato. E aí não consegue gerar uma renda passiva, não consegue pensar em empreendedorismo, né? Então, a gente está seguindo mais ou menos esse caminho também. Eu acredito muito nessa linha aí de devolver o protagonismo. E a consequência disso na política, o primeiro projeto de lei do vereador que a gente protocolou no dia 1º de janeiro, primeiro dia do mandato, é sobre educação financeira. Já estava pronto o projeto, Exatamente. Então, eu brinco assim, foi uma promessa de campanha. Exato. Quando a gente fala isso, as pessoas, né, são um pouco ruim, porque o político, em geral, no Brasil, ele não tem um histórico muito bom. Mas por isso que eu me propus a ser político, para transformar, para mudar essa visão. Você falou uma coisa lá atrás, eu até anotei aqui para não esquecer, que lá atrás começou um movimento diferente no Brasil. Sim. Né? 20 centavos a gasolina, não sei se vocês lembram Sim, disso, todo mundo pra rua, aí todo mundo fala assim, não, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada, não vai dar em nada. Aí depois a gasolina até subiu muito mais, aquilo ali não surtiu o efeito que a gente queria pra gasolina, mas aquilo surtiu um efeito dominó no Brasil, porque a partir daquilo começa um movimento de renovação política no Brasil, de mudança de mentalidade, de envolvimento, né? Então, você também é fruto daquilo ali. E olha que interessante, porque Moisés, ele é abandonado pela mãe, adotado pela outra família, cresce com 2 culturas. Nos hebreus, ele entende que só existe um Deus. Dos egípcios, ele recebe o melhor treinamento de guerra, de liderança e educação. Ele passa por tudo aquilo, aí ele poderia ter pensado, quando ele mata o cara e foge pro deserto, cara, minha vida é um desastre. Cresci em 2 famílias, não sei o quê, olha aí, tô no deserto. Mas Deus estava preparando ele
né? Aí no deserto ele aprende a pastorear ovelhas, a encontrar água e a direcionar o povo lá nas rotas de fuga, as ovelhas, né? Aí quando ele aprende tudo isso, Deus fala assim, vem cá, agora você tá pronto, vai lá resgatar o povo. Exato. Então, eu olhando para a história dos dois, né? Porque é uma história cruzada de berço, É isso mesmo. tudo isso, eu entendo que Deus estava forjando, preparando vocês para esse momento. Pastorzão, não tenho dúvida. Ontem eu estava jantando com a minha esposa e a gente estava falando justamente disso, que quando eu olho para minha vida lá atrás, eu passei por cada coisa que muitas vezes eu não entendia, mas era Deus me dando casca para chegar onde Pele de cheguei, crocodilo. para aguentar as pressões que a gente aguenta, Pancada. para conseguir se posicionar da maneira como eu me posiciono. Então, sim, já tiveram vezes que empresas... Eu já saí de um emprego onde eu estava, saí na revista nacional da empresa, porque eles pediram para eu fazer dar um dinheiro lá por fora. Entendi. E eu não quis me compactuar com aquilo. Eu estava em crescimento. Então, na época, muita gente falou assim, nossa, Ciro, mas era um emprego bom demais, por que você abriu mão disso? Nossa, não sei o quê. Meu pai virou e falou assim, meu filho, você fez a coisa certa. É melhor do que você deitar o travesseiro na cama e o teto ficar te falando assim, ladrão, ladrão. Então, eu vejo que foi Deus, eu acredito muito nisso, que Deus vai fazendo pequenos, talvez não seria essa palavra, testes, mas ele vai moldando a gente. É verdade. Mas, pô, um avião antes de decolar, ele é testado 1000 vezes. Exato. Se tiver um probleminha, ele não decola. E eu acho que a gente é assim, porque Deus não quer que a gente se perde. Sim. E uma coisa que a gente comenta muito é que o tempo de Deus no processo dele, às vezes, ele não é muito fácil da gente entender como homem, né? Porque a mentalidade de Deus pro tempo dele dentro de um processo, às vezes, pra gente humano é muito longa. É a própria história de Davi, que é ungido rei. 13, 14 mas anos ali. Só depois de muito tempo vai. Outro exemplo é José, que passa pelas adversidades, igual o Ciro Davi contou. foi ungido rei ali com 13, 14 anos, com 30 que ele vai assumir o reinado de Israel. Exatamente. Mas até lá o cara é perseguido por Saul, Meu Deus. vive fugindo de caverna em caverna. Imagina a cabeça dele. Aí você dá o exemplo de José também, né? Cara, o cara é odiado pelos irmãos, jogado no poço, depois vira escravo porque a mulher acusou ele Preso de ter injustamente. abusado ela, fica na prisão durante muito Mas tempo. tudo isso forjou e preparou. E às vezes a gente não entende. Ciro contou a história dele, mas o pastor Jeremias chegou na 8ª, acho que 3 anos depois meu pai chegou. Se o pastor Jeremias tem 33, meu pai tem 30 anos de 8ª. Meu pai que faz a sonorização lá da nossa igreja. Olha que legal. E minha mãe era tesoureira da juventude, da mocidade. O pastor Jeremias chegou a assumir na mocidade da igreja. Então, assim, Deus foi preparando uma coisa muito legal. Minha mãe deu aula particular para o Ciro na época de escola. E a gente nem era amigo tão próximo, né, nessa época, porque o Ciro tem essa diferença de idade para mim de 3 anos. E quando o Ciro conta essa história de que ele foi ativado por aquela mudança da sociedade, eu já era o contrário. Eu era o cara que acreditava que aquilo não ia dar em nada. Tanto que quando eu tinha ali uns 14 anos, eu me filiei a um partido político. 14 anos? 14 anos, eu me filiei a um Legal, partido cara. político. O Luiz tinha um sonho de ser o presidente do Brasil. Mas depois a gente entende o nosso lugar no meio do chamado. E eu ainda, por mais que a minha família era da 8ª, fui nascido e criado na 8ª, eu ainda não tinha tido um encontro real com Jesus, né? Não tinha entregado minha vida para Jesus. E ali dentro do partido, o que eu amava, que eu fazia com o Ciro desde novo? Projeto social. Então eu lembro que eu fui para uma reunião do partido que era para discutir projeto social. Cheguei numa mesa, tinha umas 15 pessoas, algumas delas hoje estão no cenário aí da política mineira e nacional, e eles não discutiam nada para ajudar o próximo. Eles discutiam o quê? Tempo de televisão do partido, como que vai ser nossa propaganda. E aquilo me gerou um incômodo. Eu falei assim, gente, eu vou sair da política e não entro nunca mais, porque aqui ninguém quer ajudar as pessoas. E aí eu fui para a esfera privada, de ir lá junto com o Ciro nos projetos sociais, lá na Aviso, que é a ONG da 8ª Igreja, depois veio o Grão, eu fiquei ali. E aí teve aquela motivação pessoal para a rua, parênteses, eu não fui para a rua em nenhum dos movimentos, eu não acreditava que aquilo era uma mudança, eu já tinha certo ali. Só que com 15 anos eu aceitei Jesus, contei isso para o Ciro outro dia, e eu fiz uma oração ali que marcou minha vida aos 15 anos, Luiz não sabia o que ele estava orando, a minha oração para Jesus foi, Jesus, eu quero uma oportunidade de ministrar o coração das pessoas que vão tomar as decisões do meu país. E ali eu não imaginava, não sabia que eu queria fazer direito, não sabia que eu queria entrar na política.
E aí um dia eu e o Ciro, a gente era amigo, a gente malhava junto. É. O Ciro chega pra mim e fala assim, Luiz, cara, Deus tá colocando um incômodo no meu coração. O que você pensa? Você me vê como vereador? O que você pensa se a gente entrar no meio da política? Você entraria comigo? Eu olhei pra ele e falei assim, Ciro, isso que você tava falando uma coisa muito doida, cara. Você sabe, já fui de partido político, já saí. Isso lá ali com uns 15 para 16 anos. Eu falei assim, cara, a única pessoa que me faria voltar pro Senado da política seria com você, pelo fato da confiabilidade. O Ciro fazia uma coisa no grão, que é o que marca até hoje. O pessoal mandava dinheiro, eu lembro dos pastores, amigo do Ciro, que mandava de outro país, mandava doação para o Ciro. O Ciro comprava as latas de tinta que a gente ia pintar, pegava as notinhas, tirava foto e mandava para os caras. Os caras ficavam todos constrangidos. Falavam assim, que isso, Ciro? Precisa me mandar isso aqui não, cara. Eu confio em você. O Ciro falava assim, não, isso aqui é minha política de transparência. Na época nem tinha a palavra compliance, né? Que hoje é bonitinha. E aí a prestação de contas gerava um vínculo de confiabilidade. O pessoal via aquilo, doava mais, queria se envolver mais. Aí o que a gente fazia? Que era a nossa estratégia de marketing, sem a gente também saber que era marketing. A gente tirava foto nos projetos para mandar para o pessoal ver a gente fazendo. Eles divulgavam para mais empresários. Aí começou gente que nem conhecia o Ciro ligar para ele e falar assim, Ciro, cara, o fulano de tal, o diretor tal, o pastor tal me mandou as fotos aqui, tô te transferindo aí R$250. E a gente falava assim, cara, tem um motivo nisso. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, Ciro, se você for, eu tô dentro. Eu não vou com outra pessoa que não for você, porque eu sei que é um meio muito ruim, já tive lá dentro. Mas se Jesus der oportunidade... No segundo episódio eu vou pedir pra gente falar mais sobre políticas públicas, os seus projetos e tal. Mas eu queria entender, assim, como que foi esse tempo de preparação? Porque apesar dos dois almejarem, Deus tá confirmando isso, nenhum dos dois tinha uma experiência prática, né? Como que foi entrar nisso, montar a equipe? Na realidade, pastorzão, eu trabalhei já com um deputado federal lá em 2010. Então tive uma breve passagem, conhecia um pouco de política. Tinha e tenho ainda muitos amigos políticos, então eu sabia mais ou menos como que a coisa funcionava. Mas, igual um grande amigo e mentor meu fala comigo, uma coisa é você saber, outra coisa é a pele no jogo. É totalmente diferente. Eu sei como é a vida de um pastor, porque meu pai é pastor. Eu cresci vendo aquilo ali. Mas eu tenho certeza absoluta que eu não sei como é ser um pastor. Porque é só quem tem a pele no jogo é que sabe. Então... eu me cerquei de bons conselheiros, de pessoas experimentadas na política, pessoas que sabem, partido é assim, fulano é assado, você tem que montar uma equipe assim, assim, assim. Então, a minha equipe, hoje, por exemplo, ela é uma equipe mescla de pessoas que trabalharam há algum tempo na política e depois saíram, e pessoas que nunca se envolveram com política nem nada. Por quê? Porque eu acredito que a gente precisa de pessoas com experiência e com um bom legado, porque nem todo mundo que está na política é corrupto, faz coisa errada e que passou pela política, e as pessoas novas que precisam de aprender. Então, foi assim que eu me cerquei, de bons conselheiros, pessoas que já eram experimentadas, para me aconselhar mesmo. Ciro, você tem que fazer isso, você tem que prestar atenção naquilo. Então, o que foi principal para mim foi me cercar de bons conselheiros, pessoas que iriam me ajudar nessa caminhada. Entendi. E você cercou de amigos também, pessoas de confiança, Sim. né? Eu vejo isso muito, que é muito importante. Você tem pessoas ali que são extremamente leais, mas você também tem pessoas ali que já eram técnicas para capacitar quem está oxigenando, né? Então tem gente trazendo coisa nova, conceitos novos, mas tem gente também trazendo a parte técnica e experiência. E como que tem sido? Já são alguns meses, né? Já tem alguns meses aí de caminhada. 6 meses, quase 6 meses, né? Entramos no sexto mês de mandato. E tá sendo uma experiência positiva? Sozão, muito. Eu sou meio assim, né? Trabalho demais. Isso aqui é até um defeito, eu acho. Às vezes porque... Mas eu acho que o mandato, né? O propósito que eu tenho é como um propósito de um pastor, de um bombeiro, de um policial. Eu não tiro a minha camisa de vereador na sexta-feira, às 6 horas da tarde, e coloco na segunda, às 8 horas da manhã. Não, é tempo integral. Alguém me para na rua, alguém me liga, alguém precisa de alguma coisa. E eu gosto muito disso. Para mim não é pesado, não é um fato. Eu tiver que chegar todo dia em casa, 9, 10, 11 horas da noite, eu chego feliz, tranquilo, porque eu sei do meu propósito. Eu sei que Deus me colocou ali para um propósito. E quando a gente está cumprindo o propósito da gente, a gente encontra que a nossa vida tem um sentido, ela tem um objetivo. E a gente sente que Deus está ali guiando as nossas decisões. Mas nesses 6 meses tem sido assim, passei de tudo, se eu imaginar, tudo. A gente ouve na televisão acontecem,
Desde coisas assim que eu tive que me posicionar, tive que ir contra, né? Saiu na mídia aí, fui contra o prefeito por uma decisão dele, né? De querer ali uma negociata, uma coisa assim, eu não participo disso. Então, me posicionar é o que eu falei. A minha história lá de trás me preparou para conseguir chegar nesse momento. Para tomar as pedradas hoje, tomar as pedradas. Outra coisa que me incomodava muito no início, hoje já não me incomoda mais, eram as críticas. Porque até então, eu era filho de um cara público, eu tinha uma certa, vamos colocar assim, visibilidade, mas você escutava um falando mal aqui, outro ali. Agora, quando você está na política, pessoas que nunca te viram na vida vão começar a te criticar. Começar a falar mal da sua família, começar a falar mal do seu caráter, porque as pessoas simplesmente elas querem dar a opinião delas e sem saber de nada, né? Então, no começo do mandato, eu fui vacinado contra isso, entendendo que é a opinião de uma pessoa que não me conhece, não sabe do meu trabalho, não está por dentro daquilo ali. Então, isso para mim foi talvez uma das coisas que poucas pessoas falam sobre isso. Mas que a minha equipe sabe o quanto que antes eu ficava lendo os comentários e eu ficava agitado e eu já queria marcar reunião com aquela pessoa. Porque eu sou o tipo de pessoa que, quanto mais, vamos dizer assim, no canto eu vou ficando, mais agressivo eu vou ficando. Tem gente que quanto mais pressionado fica, a pessoa acua. Eu sou o contrário. Quanto mais pressionado, mais eu tô produzindo. Os meninos sabem. Quando eu tô pressionado, eu azulo todo mundo lá. É de madrugada, é 3. Às vezes o cara fala, Ciro, do seu 3 horas da manhã, meu amigo, você tá me ligando. Não, que nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo e tal. Então tem sido muito bom. Um tempo de muito crescimento. E eu entendo também que talvez é uma preparação de Deus aí, sabe lá para o que mais ele quer que eu prossiga aí, onde ele quiser e até quando ele quiser também. Bom, deixa uma mensagem, a gente está encerrando esse episódio, deixa uma mensagem para as pessoas que ainda não acreditam na política ou que não acreditam em pessoas honestas na política. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Eu falo uma coisa que eu levo muito a sério e eu queria que você que está escutando, que está me vendo aqui agora, se levasse isso para a sua vida. O poder, ele não corrompe ninguém, ele revela o coração corrompido. Então, que você tenha em mente que as pessoas que se corromperam, porque o coração delas já era corrompido. Ela só não sabia qual era o valor. Porque da mesma forma que quando você fura uma fila, você pega alguma coisa escondido, ou você dá o famoso jeitinho brasileiro, isso aí é uma corrupção. Só que como a consequência é pequena, muitas vezes a gente pensa que isso não tem um grande impacto. Só tem um grande impacto em milhões. Mas a mesma pessoa que faz isso é a pessoa que, quando está numa situação de poder, uma situação de destaque, ela vai fazer o que o coração dela já fazia antes. Então acredite, coloque, acompanhe, critique. É importante que o cidadão se envolva, porque se a gente não apoiar pessoas de bem, nós vamos ser governados pelas pessoas de mal. É isso, é isso. Gente, hoje a gente conheceu duas pessoas que estão envolvidas com a política. São duas pessoas que eu já conheço há mais tempo, conheço também um pouco da família, sei do legado, do caráter, da integridade. Por isso trouxe aqui hoje. E eu estou muito feliz que vocês puderam conhecer um pouco mais. Agora, como que eles fazem para acompanhar um pouquinho mais do mandato, conhecer um pouco mais vocês? Bom, vocês entrem lá no meu Instagram, que é @CiroDPereira. Pode também entrar no Facebook, que é Ciro Pereira, e tem um site que é www.ciropereira.com.br. Tem Spotify, tem YouTube, agora estão querendo até um TikTok, né? Legal, tem um TikTok também. Porque a gente tem que estar envolvido em todas as áreas, tem que divulgar, as pessoas têm que ter acesso. A próxima geração tem que ser impactada. É isso daí. Nós criamos o TikTok por causa da próxima geração. É isso. Né? Mas que legal. Prazer ter vocês aqui. No próximo episódio, a gente vai trabalhar um pouco mais de políticas públicas, como que a gente, enquanto cristão, se envolve, apoia, ajuda, porque o nosso propósito é um só. É salvar vidas, é transformar vidas, é abençoar pessoas, é trazer cura para nossa sociedade. Então, fique atento aí no próximo episódio, porque tem muito mais. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Ciro, obrigado também por estar aqui comigo hoje, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima.